partir desse ano, os estudantes universitários que moram e estudam em Campinas terão 50% de desconto na tarifa do transporte público. Para saber um pouco mais da implementação desse projeto, que começa agora no dia 23 de fevereiro, nós vamos receber aqui no nosso estúdio, o Questão de Ordem, o secretário de Transporte, Carlos José Barreiro, o nosso líder de governo aqui na Câmara, vereador André von Zuben, e para discutir outros assuntos também do transporte, estamos recebendo o vereador Tico Costa, ele que preside uma comissão especial de estudos que acompanha os itinerários de ônibus aqui da cidade de Campinas. Nós estamos em canal aberto, digital, pelo 61.3, continuamos ao vivo pelo canal 4 da NET e também você nos acompanha pelo site campinas.sp.leg.br. Vereadores e secretário, obrigado pela presença. Vereador André von Zuben, eu começo com o senhor. Apesar do senhor ter assumido aí a liderança de governo em 2015 e no ano passado o nosso atual presidente era o líder de governo, a gente começou com a votação desse projeto do bilhete único universitário em 19 de novembro, quando ele teve a sua aprovação de legalidade. Depois, ainda em dezembro, ele já teve a aprovação de mérito e já foi sancionado pelo prefeito. A regulamentação começou agora em janeiro. Como que foi o procedimento para toda essa votação? Houve debate público, houve grande aceitação dos vereadores, a maioria votou favorável. Como que foi esse processo? Bom dia, aliás, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É importante dizer que essa é uma reivindicação antiga dos estudantes universitários, né, um anseio da população que pudesse ter também esse benefício, tal qual já existia benefício semelhante com relação aos estudantes de nível secundário, né? Então, já por si só, isso já é um motivo de importância, relevância, o nosso prefeito Jonas Donizete ter proposto essa lei. Obviamente que ela depende de estudos e de viabilidade econômica até para que seja implementado. E assim, isso tudo foi, né, discutido aí no nível da Secretaria, da INDEC. Quando chegou aqui na casa, esse projeto do prefeito, todos ficaram muito felizes de ver pondo em prática coisas que há muito tempo se prometem ou são anseios dos estudantes e nada acontecia. Então isso já foi um ponto muito positivo. Mas além disso, buscou-se, como tem sido feito nas leis encaminhadas pelo Executivo, os debates públicos para que a gente pudesse conhecer melhor, aprofundar mais, né? Inclusive na oportunidade o secretário Barreiro esteve aqui presente, prestando esclarecimentos. Eu mesmo, ainda não sendo líder, participei, né, como vereador desse importante debate do projeto que estende esse benefício. E pudemos ter, assim, uma aceitação muito grande da casa. Por isso que ele tramitou rápido, ele foi aprovado e agora já estamos iniciando a implementação dele. Então, aqui a casa recebeu muito bem, assim como eu acredito que o motivo de alegria da cidade de Campinas ter dado mais esse passo, oferecendo esse benefício aos estudantes, agora os universitários. Secretário, um levantamento da INDEC diz que hoje a gente já tem cerca de 50 mil estudantes na cidade de Campinas e que com a implementação do bilhete único universitário, a média é atingir pelo menos aí 4 mil estudantes. A expectativa é por aí? Olha, essa é uma expectativa. Primeiramente, boa tarde a você, Rafaela, e aos meus companheiros aqui do Legislativo, o André, que eu parabenizo aí pela assunção da liderança de governo, o Tico, que é um batalhador nessa área de transportes há algum tempo. Nós temos tido muitos contatos lá na própria INDEC, na Secretaria, para tratar dos assuntos relativos ao transporte ao longo do ano passado. Então é um prazer estar aqui. Esta questão que você coloca, existe uma estimativa, uma estimativa inicial que fizemos, considerando a quantidade de estudantes universitários. Fizemos até um levantamento bastante detalhado junto a todas as instituições de grau universitário no município. Contatamos cada uma delas para obter umas informações mais atualizadas e fizemos também uma estimativa da questão de renda, porque é evidente que uma grande parte desses estudantes, eles têm renda própria e têm uma vida própria, que já utilizam outros meios de transporte para se locomoverem para as universidades. E dificilmente esses estudantes, na nossa maneira de ver, eles vão alterar essa sua maneira de viver. Então fizemos essa análise também e concluindo que existe uma gama de estudantes que são principalmente aqueles que nós achamos que um projeto dessa natureza ele deve procurar atingir, que são aqueles estudantes que trabalham durante o dia e fazem o seu curso à noite com muito sacrifício
em escolas particulares, né, porque a maioria das escolas públicas, ela em geral não oferece cursos de graduação noturnos, mas as escolas privadas sim. Então esses estudantes, eles batalham muito para poderem um dia terem uma formação universitária. Por isso que para esse grupo de pessoas, esse benefício deverá ser muito bem-vindo. Eu estive conversando com algumas lideranças estudantis na aprovação desse projeto, até no próprio dia que o prefeito sancionou o projeto, lá na prefeitura, tivemos lá a presença de algumas lideranças, o próprio André estava lá conosco naquela tarde, e é unânime eles afirmarem que o benefício da economia que eles poderão oferir durante um ano, né, letivo, e usar isso em outras coisas que eles precisam. Eles precisam comprar material didático, precisam comprar roupas, precisam tantas outras coisas, se alimentar, etc., que aquele dinheiro que ele vai economizar, ele poderá usar para isso. Então, nós temos uma estimativa preliminar da ordem de 7 a 8 mil estudantes. É um pouco maior do que o seu número, que vai ser atingido por esse projeto nesse primeiro momento. E isso tudo vai poder ser comprovado agora que a regulamentação acabou de ser divulgada, foi divulgada nessa segunda-feira, nesse dia 2 de fevereiro, né, no início da semana, com todos os detalhes, como que vai ser o processo de cadastramento, o processo de obtenção do próprio bilhete universitário para cada um desses estudantes e como é que ele vai poder fazer o uso disso ao longo do tempo. Então, agora nos próximos dias em que o processo efetivamente vai entrar em vigor, o cadastramento propriamente dito, nós vamos poder confirmar essas informações. E também tem um outro dado importante, que pela própria experiência de outros bilhetes que foram oferecidos de forma gratuita, que temos no município, o idoso, acima de 65 anos, ou deficiente, ou mesmo os estudantes secundaristas, já comentado aqui pelo vereador André, né? Nós também é muito comum a quantidade de bilhetes não corresponde necessariamente à utilização. Porque muitas pessoas, às vezes, elas adquirem aquele bilhete, adquirem na maneira de dizer, o bilhete é gratuito, mas elas vão atrás do cadastramento e pegam o bilhete, mas não o usam necessariamente. Então, não só o cadastro vai dar essa informação, mas o próprio transcorrer dos próximos meses, nós vamos ter uma avaliação mais precisa. Para nós, isso é extremamente importante, porque nos estudos que fizemos, contemplando esta nova gratuidade no sistema, tem que ser levado em conta esse benefício que está sendo dado. Essas pessoas, antes elas pagavam pela tarifa, agora vão ter uma redução de 50%. Então, tudo isso nos leva à seguinte conclusão, que é necessário que todo esse projeto ele ande um pouco, corra alguns meses para nós termos uma informação mais precisa e uma avaliação mais concreta do que vai realmente acontecer. E a divulgação dessa iniciativa, secretário? O senhor falou que os movimentos estudantis acompanharam toda a votação, acompanharam a regulamentação disso. Isso vai ser divulgado na porta das universidades. A gente tem visto já nas redes sociais, tanto da Prefeitura como da Index, site, algumas informações já, informações necessárias para se começar um cadastramento, mas isso vai ser ampliado mais ainda depois a forma de divulgação desse bilhete? Ótima pergunta. Nós temos feito muito contato com as lideranças estudantis e com as próprias universidades, porque na universidade é um pouco diferente da escola pública tradicional, da escola de segundo grau. Em geral, nas universidades existe uma secretaria centralizada, pelo menos na maioria das universidades, exceto as grandes como a Unicamp ou PUC, que são as maiores, têm muitos alunos, elas têm alguns departamentos que têm secretarias próprias, mas a grande maioria das universidades do nosso município tem uma secretaria centralizada que congrega as informações de todo o corpo de estudantes que está ali matriculado. Então, junto a estas secretarias e aos próprios diretores das instituições, nós fizemos uma série de contatos nesse período todo dessa regulamentação, colocando os benefícios para eles que são óbvios, mas olha, incentivando, divulgue entre os seus alunos, pegue as informações concretas, a INDEC fica à disposição para ajudar no que for preciso, para que as dúvidas não existam, né? E é uma regulamentação simples, mas ao mesmo tempo complexa, porque tem regras a serem seguidas. Tem a regra de quantidade de passagens mensais. Essa é uma das regras extremamente importantes. Nós colocamos uma limitação que esse benefício, o conceito do benefício foi a criação de uma possibilidade
das pessoas poderem se deslocar no sentido casa, escola, escola, casa, ou trabalho, escola, escola, trabalho, não importa, mas aquele benefício é dado para você ir e voltar da universidade. É assim que foi criado o benefício. Então, ele não se previu criar um benefício para quem é universitário usar o transporte a seu bel prazer. Então, nós criamos uma limitação na regulamentação que prevê que o estudante ele terá que utilizar pelo menos 50%, que foi um número até baixo, mas é uma regulamentação inicial, nós vamos ver a aderência disso ao longo dos meses, que ele tenha que utilizar metade do seu tempo para fazer esse trajeto. E nós vamos fazer um controle rigoroso desse uso, né, para que asseguremos que o estudante está utilizando aquilo realmente para ir à universidade. Metade do tempo, quer dizer, não é um rigor tão assim, grande dessa forma, mas é uma limitação. É uma forma de controlar que, de fato, ele esteja indo para a universidade também. Pois é, exatamente. E aí, caso isso não seja cumprido, então tem a lei uma sequência de penalidades. Ele vai receber primeiro uma advertência, depois tem uma punição e até a suspensão do benefício durante aquele ano, porque ele está usando indevidamente um benefício. Quer dizer, esse custo do sistema está sendo utilizado para ele fazer uso e ir à universidade. Se ele não está fazendo isso, então ele não precisa do benefício necessariamente. Essas questões todas nós vamos estar avaliando com cuidado ao longo do tempo. Já existem regras prévias que vão ser implementadas aos poucos para ver o que é viável, o que não é, Exatamente. O que precisa ser melhorado. Até a regra, existe uma regra também de uma renovação cadastral anual, mesmo porque os estudantes vão se formando e novos vão chegando, né? Exatamente. E mais um detalhe importante, eu aproveito aqui o seu programa, que eu sei que o programa aqui da Câmara está cada vez com uma audiência maior, é muito importante a gente estar aqui aproveitando o momento, para dizer para os estudantes o seguinte: se preocupem em utilizar corretamente o benefício. O que a gente nota em alguns benefícios que temos, lamentavelmente temos algumas pessoas que usam de forma indevida. Aquela história, eu tenho um benefício, eu empresto para uma outra pessoa para fazer uso daquilo. E nós estamos cada vez mais aumentando o rigor da nossa fiscalização, de forma inclusive eletrônica, para evitar esses abusos, porque isso tem um custo para o sistema que o sistema não foi programado para tê-lo. Isso que é importante que saibamos, entendeu? Então, quando a gente vê que alguém está usando indevidamente, ele está causando um sobrecusto para o sistema de transporte público do município de Campinas. E nós, como gestores disso, não vamos permitir. Então, esse controle é extremamente importante. E os estudantes fazendo o uso correto, eles terão um tremendo benefício. Como o vereador André aqui colocou no início, a fala dele é perfeita, ele está dizendo uma coisa que nós todos sabemos. Eu moro aqui em Campinas há 36 anos. Não nasci aqui, mas me considero que eu vim aqui quando era um recém-nascido, né? Mas nesse tempo todo, no início da minha vida aqui em Campinas, eu dei aula durante alguns anos também na universidade, além de trabalhar como engenheiro que sou, e já era uma demanda dos estudantes daquela época. Eu já ouvia os meus alunos naquela época falar: puxa vida, seria tão bom que a gente tivesse algum tipo de benefício para eu poder ir e vir à minha escola, tal, e não temos. Então, realmente é uma demanda de muito tempo. Então, para chegarmos a fazer isso, essa iniciativa do prefeito, que queremos aqui exaltar nesse momento, é uma iniciativa que tem que ser louvada pela nossa municipalidade. É um benefício que Campinas está dando com um grande sacrifício. Isso tem um custo para o sistema importante. Então, nós temos que fazer uso disso da melhor forma possível. Então, eu queria aqui aproveitar a oportunidade para conclamar aos estudantes que usem e abusem corretamente deste benefício. Agora, vereador Tico Costa, o secretário abriu falando da importância de se pensar numa classe um pouco mais desfavorecida ou uma classe trabalhadora que tem um tempo muito curto, uma rotina muito complicada, quando se pensou em fazer o bilhete único universitário. E a gente sabe que o tempo desse universitário é curto, muitas vezes ele sai correndo do trabalho para a universidade. E o senhor criou uma comissão especial de estudos aqui na Câmara Municipal de Campinas no ano passado, que continua trabalhando em 2015 para analisar o itinerário de ônibus. Eu acho que isso também conta muito na vida do universitário, saber se o tempo que ele está contando, que vai levar do trabalho ou de casa até a universidade, está funcionando. O que foi possível levantar nesses primeiros meses de trabalho da comissão? Os itinerários têm sido cumpridos? O senhor chegou a ouvir universitários nas ruas, adolescentes, estudantes? Como que foi esse procedimento? Bom, boa tarde, Rafaela. Boa tarde, secretário Carlos Barreiro, meu colega de Câmara, André Von Zuben, e a todos os telespectadores. A comissão está trabalhando já há 3 meses, né? Continua agora. Já vamos marcar mais uma reunião
aqui agora em fevereiro, a gente chegou a ouvir universitários e ouvir a população em geral na cidade. A gente percebe que a INDEC faz o seu papel de fiscalizar, já que só no primeiro semestre foram 26 mil multas às empresas de ônibus. E a comissão vem nesse sentido, de ajudar a INDEC nessa fiscalização. A gente tem dito que a INDEC conta com mais 33 fiscais, que são 33 vereadores aqui da Câmara, que estão ajudando para a gente poder apresentar esse relatório. Então, esses atrasos, como você disse, são fatais, porque é o tempo da pessoa chegar do trabalho até a escola e se o ônibus atrasa, tem que pegar o outro, com certeza já vai chegar atrasado, como acontece também para a pessoa ir trabalhar. Então, a comissão vem trabalhando nesse sentido, ouvindo as pessoas, pegamos os ônibus por toda a cidade de Campinas e vamos apresentar um relatório aí que possa ajudar a INDEC a ajudar a diminuir esse problema. A gente sabe que é um problema que envolve várias questões. Às vezes falei isso com o secretário, a gente esteve num ponto final onde tínhamos lá 4 ônibus parados no mesmo ponto final da mesma linha, né? Então eu questionei o fiscal da empresa e ele disse que eles estavam em horário de almoço. Mas por que almoçar os 4 motoristas de uma vez? Então, são questões que, como eu disse, a INDEC vem fazendo a fiscalização e a comissão vem auxiliar nesse sentido para que a gente possa minimizar o problema da população de Campinas. Então, esse é o programa Questão de Ordem. Nós estamos ao vivo em canal digital pelo HF em 61.3. Também continuamos ao vivo pelo canal 4 da NET. E hoje nós estamos discutindo sobre a implementação do bilhete único universitário, que começa agora, dia 23 de fevereiro. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos em instantes. Até já!